Amém? Então eu queria que você recebesse uma grande salva de palmas e com o coração aberto a vida do pastor Demas, amém? Que vai ministrar a nossa vida aqui nessa noite. Taca fogo aí na Arábia. Glória. Graça e paz, povo santo. Amém. Como é que vocês estão? Ai, que bom. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Primeiramente, agradecer aos visitantes que estão aqui nesta noite. Seja bem-vindo. Tá? Aqui é a casa do Pai, a vossa casa. Fica à vontade. Não tem não, pastor. Fica à vontade de vir à casa do seu Pai. Nós temos os cultos às quintas-feiras, aos domingos, pela manhã. Tem um grande pequeno almoço às 9. Vem celebrar junto com a gente, para estar conhecendo mais o povo de Deus. A casa aqui é a vossa casa. Amém? Aos demais, estamos juntos. Estamos juntos aí para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Amados, eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Já tem uns dias que Deus colocou essa ministração na minha vida, e ela foi tão impactante que mudou até meu semblante. Entendeu? Essa pregação, Deus falou grandemente na minha vida, e ao construir durante as semanas, Deus foi falando comigo, usando pessoas, e cada momento Deus foi trazendo uma porçãozinha, o maná dele veio descendo dia após dia. E não se assuste se você vê alguma coisa aqui que Deus colocou em seu coração, está falando no meio da palavra, é porque realmente você foi usado para trazer esta ministração no dia de hoje. E nada melhor quando Deus usa os seus para poder falar com todos. Então a gente vê que o agir de Deus, ele é grandioso, não somente na minha vida, e sim na vida de cada um de vocês. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Você que está nos assistindo também, está online, né? O culto está online. Está online o culto? Está online. Então, amém. Você que está assistindo aí na vossa casa, no vosso trabalho, ou você ainda que vai assistir ainda esse culto. A igreja está aqui às quintas, aos domingos, seja muito bem-vindo a você. Queira estar aqui também participando junto conosco com o corpo de Cristo. Não fica somente no online, vem também no presencial junto conosco. Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim. Apenas vamos ler o versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Mais um pouquinho, tem um de baixo. Isso, a continuação. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as grandes animais e todas as feras da terra. Amém? Deixa só o versículo, a parte A para mim, Heitor. Deixa só a parte A, volta um pouquinho. O início, deixa o início aí. Deixa só o início aí, pode deixar ele aí também, vamos ficar só nele. Curva as suas cabeças um pouquinho. Senhor nosso Deus, grandioso, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por Senhor nos ter trazido até aqui neste momento, Pai. Somos gratos por este dia, somos gratos, Senhor Jesus, por esta oportunidade, esta rica oportunidade, meu Pai, de estar na sua casa. Acalma os nossos corações, os nossos ânimos. Pai, que nossa mente, o nosso coração neste momento esteja alinhado com o seu. Papai, quando nós chegamos aqui, a tua presença nos esperava, Pai. Grande o Senhor já fez através de nós, nos louvores, no dízimo e na oferta. Queremos agora, papai, a cereja do bolo, Senhor, que é a tua palavra, meu Pai, que nos renova dia após dia. Pai, somos gratos a Ti por este culto e somos gratos a Ti por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados,
Amém, obrigado. Eu tenho esse probleminha aqui, mas vou tentar. Daqui a pouco sobe o nível, o microfone tem que descer. Mas amém. Então, enquanto não sobe o nível, vamos tentar respeitar aqui. Amém. Amados, o livro de Gênesis é o livro da criação do Senhor, todos nós conhecemos. O primeiro livro já começa o capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E assim começou toda a história da criação. Nessa história da criação, Deus acabou fazendo o jardim do Éden, todos nós conhecemos. Deus fez Adão. E para Deus fazer Adão, Deus se espelhou na sua própria criação. Então Deus fez um reflexo dele. Se você olhar para o irmão do lado, você vai ver Jesus. Se você olhar o irmão do lado, você vai ver as faces, porque o que está do seu lado é uma criação do Senhor. Então, a face de Jesus, ela é diferente. Nós não conseguimos obrigado, as faces do Senhor, mas você é uma criação dele. Se você está aqui hoje é porque você tem um propósito. Se você está aqui hoje é porque Deus tem algo para usar a sua vida, para trazer outras pessoas, para que esta face seja multiplicada. Amém? Nessa ministração, Deus colocou um tema para mim. Qual a face você está usando? No capítulo do Gênesis 1, 26, façamos-se o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos comparou com ele e fizemos nós. Nisso, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu estava indo para o banho, e como eu tinha uma pequena barba igual o apóstolo, e eu estava meditando nesta palavra, meditando naquilo que eu ia trazer, e o Senhor colocou isso em mim. Qual face você me vê? E eu olhei para o espelho, antes de tomar banho, eu fiquei me olhando no espelho, eu falei, eu sou eu. Eu sou eu. Eu estou vendo aquilo que eu estou, Senhor, eu estou me vendo. Só que o Senhor depois me indagou de novo, esta é a sua face? Eu vou ao extremo, eu sou 8 ou 80, né? Eu falei, eu vou abaixar a barba para eu ver se realmente sou eu, né? E eu tinha conversado com a minha esposa, foi tão engraçado, uns dias atrás, eu falei, eu já estava agoniado com essa barba, mas eu não sabia se era Deus que queria mesmo, que Deus queria ensinar para mim. E eu falei, amor, você acha bom eu com barba ou sem barba? Ela, amor, sabe que é com barba, né? Eu já tinha feito essa experiência, mas não foi dessa forma. E ela falou, não tira não. Eu falei, eu vou respeitar, não vou tirar. Só que, quando eu vi na agenda que eu ia ministrar, eu falei, Senhor, o que eu vou trazer para mim? Porque, primeiramente, a palavra do Senhor tem que cortar em mim. Para cortar na igreja, tem que cortar no pregador. Senão, não flui. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar desta vez? E nisso, preparando a palavra, Deus falou comigo sobre face. E eu peguei minha máquina, fui dar uma baixada na barba, e foi modificando. Cada vez que eu desenhava, cada vez eu estava diferente. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Ele falou, qual é a sua face? Eu falei, então beleza, vou ver minha face agora. Peguei o Presto Barba, tudo, limpei tudo, o rosto. Eu sabia que ia ficar um bolachão, né? Uma bolacha mariana, entendeu? Sei que vocês não conhecem aquelas bolachas redondas, entendeu? Meu rosto ia ficar grandão, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas aquilo ali me impactou de uma forma que eu falei, Senhor, essa é a minha verdadeira face. Esse sou eu. Demas Bernardes, 38 anos, pai de Pedro e Ana. Eu tenho essas paranoias, essas loucuras com Deus. Quando Ele começa a me questionar, eu começo a contar a minha vida, para ver se alguma coisa mudou de lá para cá. E eu falei, Senhor, minha vida tem mudado. Talvez eu possa ter usado várias outras faces, mas esta é a face que eu apresentei, que eu fui apresentado diante ao Senhor, e aqui que eu estou agora. E nessa situação, Deus não falou mais nada comigo.
Fui para a célula e no desenvolver da célula veio este assunto, né? Deus usou Liliane, falou um pouquinho, Deus usou o pastor Anderson, falou um pouquinho, e eu fui pegando e fui montando esta ministração. Eu sei que as nossas faces, elas são construídas dia após dia. Mas Deus não quer que nós sejamos construtivos de máscaras ou de face. Deus, Ele construiu uma única face que colocou em você. A face que Deus colocou ele foi: sejamos a nossa semelhança. Ponto, acabou. Como é que você está no seu local de trabalho? As pessoas que estão no seu local de trabalho te reconhecem quem você é? Nas redes sociais, as pessoas reconhecem quem você é nas redes sociais? Enxerga Cristo em você? Na rua, quando você está andando, no mercado, aonde que você, as pessoas esbarram em você, te pedem desculpa, falam: nossa, você é uma pessoa diferente. Ou você no ônibus, ou no comboio, alguém encontra você, sente algo saindo de você. Se você não está sendo impactado, se você não está trazendo esse impacto de Jesus sobre a vida das pessoas, alguma face você está colocando sobre o seu rosto. Se você entra no ônibus e você fecha a cara, ninguém vai te reconhecer. Se você está no seu trabalho, você é um chefe, ou você é um empregado ranzinzo, ou só fica preocupado na hora que entra, até na hora que sai. Eu só quero chegar, fazer o meu trabalho e ir embora. Ou eu só quero ir naquele local, fazer aquele serviço, ir embora para minha casa. Eu não quero preocupar com mais nada, eu só quero que o meu dia comece e o meu dia acabe. Qual face você está mostrando para este mundo? Quem você é? A face que Deus nos deu, porque Ele colocou um ponto, que Deus colocou em nossas vidas, que nós sejamos a imagem dEle. E essa imagem, eu estou conseguindo mostrar para outras pessoas? Essa imagem de Cristo, porque é fácil eu vir aqui na igreja, na quinta-feira, dar um glória a Deus, dar um aleluia, entendeu? Ser movido pela presença do Senhor, porque a presença do Senhor aqui está. É pagado-se um alto preço para poder esse ambiente acontecer. Mas eu só venho aqui com as faces que eu trago durante de domingo até quinta-feira. Eu chego aqui, me descarrego todo e volto de novo para outro dia para poder vestir aquela mesma face que eu tenho do meu dia normal. E venho para o domingo todo mundo alegre para o café da manhã. Não. A minha vida ela tem que ser a mesma. Ela não pode ter oscilações. Não é o meu trabalho que vai dizer quem eu sou. Quando eu cheguei no meu trabalho, misericórdia, entendeu? Não teve uma pessoa que não veio falar comigo que eu estava diferente. Para não falar que estava feio, né? Entendeu? Pô, você está feio. Para não falar isso, né? Graças a Deus as pessoas falam: não, você está diferente, você está mais jovem, não sei o quê. Eu falei: não, fala a verdade, não precisa mentir, pode falar. Seja sincero. Até o ponto não reconheceu. Também é uma opção, né? Eu fui bater meu ponto lá, aqui tem a face e o dedo. Não reconheceu. Funcionário não cadastrado. Eu falei: tá bem, amém. Eu botei o dedo, apareceu. Eu falei: tá vendo? Eu sou cadastrado. Eu falei com ele. Mas eu fiquei olhando assim: Senhor, por que as pessoas só me veem diferente depois que eu tirei a barba? Porque quando eu estava com a barba, eles não chegavam que o Demas era um pastor. Porque quando eu estava andando no dia a dia, já tem 3 anos que eu estou nessa empresa, as pessoas não viam eu como referência. Talvez vinha ao meu lado para falar algo, ou para poder se desabafar, ou falar assim: traz uma oração para mim, pastor, fala comigo. Porque eu vesti uma face de chefe. Porque eu sei que eu estou dentro do local do trabalho, eu tenho que ser responsável pelo aquilo que eu tenho. Mas também eu tenho uma obrigação com Deus. Como é que eu vou ganhar uma vida? Como é que eu vou falar do amor de Jesus se eu estou numa face totalmente fechada? Porque às vezes a gente dá uma liberdade para um certo tipo de pessoas, ou as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas misturam muito, mas essa liberdade eu dou pela face que eu estou
com ela. Se eu mostrar uma postura diferente, se eu mostrar um posicionamento diferente, se eu for mostrar aquilo que realmente Deus nos ensinou, eu garanto para você que eu vou ser um bom chefe e ainda vou conseguir liderar a minha equipe. Eu vou conseguir conquistar alguém para estar aqui na igreja. E por isso que eu falo que a palavra do Senhor, ela corta primeiramente na gente, antes de trazer para a igreja. Porque lá fora, todo mundo se espelha em algo que você tem para trazer. E não espelha aquilo que você está fazendo. Se você está aqui dentro da igreja, você é quadrado, você é retrógrado, você está ocupando um livro que foi há mais de 2000 anos escrito. São isso que as pessoas, ou senão você está indo para dar o dízimo na igreja, para ofertar, somente para dar dinheiro ao pastor, essas coisas. São isso que nós escutamos. Agora, por que a presença do Senhor não impacta outra pessoa, quando a pessoa te vê? Por que se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, quando a gente caminhar sobre esta terra, nós temos que impactar. Não é esse batom cor de chumbo aí, que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Não é. É você no natural. Quando você estiver no natural, sem nada, a pessoa fala assim, mas tem algo, um brilho diferente. Porque quando Moisés subiu lá no monte para encontrar com Jesus, 40 dias ele desceu, nem banho Moisés tomou. Será que Moisés tomou banho em 40 dias? Não. Será que Moisés tomou água nesses 40 dias, se hidratou? Não, para a pele dele vinha como um bebê. Moisés brilhava desde o momento que ele saiu da presença do Senhor. E quando eu estou na presença do Senhor, a minha vida tem que ser diferente. Se eu estou na presença do Pai, como Moisés ficou 40 dias, eu passo mais do que 40 dias na presença do Senhor. Porque você está na célula, você está no culto de quinta-feira, você está numa reunião, ou se você está no culto de domingo, todos os dias você está na presença do Pai. Mas nessa presença que você está no Pai, você está absorvendo a presença do Pai, ou você somente está vindo, vestindo uma capa, colocando uma máscara e falando, Pai, aqui eu estou. Só vim para te adorar. O teu Pai não quer que você adore. O teu Pai não quer que você adore, o seu Pai quer que você viva. Viva a presença dEle. Porque quando Moisés desceu do monte, o seu rosto era reluzente. Quando nós estamos na presença do Pai, a nossa vida tem que ser diferente. Se eu estou vivendo na presença dEle, não tem máscara que eu tenho que colocar. Quem tem que passar a máscara, não tem máscara para ser passada, o brilho tem que ser dado. Porque é isso que nós fazemos dia após dia. Se você para ter um momento de oração com o Senhor, se você para ter uma leitura com o Senhor, você está vivendo na presença dEle. Se você não está fazendo o básico, como que você vai transmitir a presença do Senhor para outra pessoa? Se você se ocupa com esse mundo lá fora, que nós dependemos também do nosso trabalho, nós dependemos das coisas lá fora, mas isso não é empecilho para você parar de buscar. Não é uma face que eu vou colocar, pastor, apóstolo, eu vou colocar essa face aqui, porque eu quero trabalhar muito, eu vim para cá só para ganhar dinheiro. Jesus é em segundo plano. Muitos que nós escutamos isso, no dia após dia. Eu só vim para ganhar dinheiro. Eu só estou aqui para ganhar dinheiro. E passa-se ano e ano e a pessoa não ganhou dinheiro. Porque isso não é a prioridade. Uma vez que você conhece ao Senhor, infelizmente é só perca. Se você conhece ao Senhor, é perca. Se você quer viver para o Senhor, é perca. Se você quer ter as coisas do Senhor, é perca. Porque o nosso galardão é o céu. O Senhor vai te dar uma boa vida aqui, isso é inevitável. Mas isso não pode mover o seu coração. Isso não pode mover aquilo que você mais quer nesta terra. Se você desejar somente ganhar rios de dinheiro aqui nesta terra, primeiramente, nós estamos no lugar errado. Nós já começamos errado. Se você está aqui para somar, para abraçar essa igreja, de levar a gente para o céu, está no lugar certo.
está no lugar certo. Só que você tem que precisar se ajustar. Hoje o Senhor nos traz um ajuste. Filho, tira as faces que o mundo colocou sobre a sua vida. Toma a face que eu quero colocar. É isso que Deus nos chama para hoje. É isso que Deus nos convida para hoje. Que em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que estar em Cristo 24 horas. É Cristo a nossa vida. Uma vez que você conheceu a Ele, não tem volta. Tu pode até desviar, crente, mas Ele vai atrás. As 99, você já escutou aquele corinho, já escutou as pregações. As 99, quando uma está lá largado, o pastor, bom pastor, vai atrás de você. Você pode ter certeza, quando você quer desviar, alguém vem falar contigo. Pode até o cara nem estar crente, nem ser crente. Ele fala, amém. É diferente, né? Aí onde você vê que você é diferente? É diferente, né? Por quê? Não, parece que tem uma coisa diferente. Aí você lembra, eu sou crente. Eu falei, eu Jesus. Entendeu? Aí você fala assim, pô, Júlio, eu estou todo errado. É Deus te lembrando quem você é perante a face dele. Porque a face do Senhor está sobre a sua vida. Ele não quer manchar a face dele. Ele quer que você seja luz. Bênção de Deus. Ele quer que aonde você esteja, no lugar que você esteja, seja luz. Brilhe. Brilhe. Para que esse brilho o mundo quer apagar. Todos os dias, olha a dificuldade que a gente temos, todos os dias. Se você for evangelizar alguém, primeira coisa, a pessoa faz um texto para poder falar o amor de Jesus. Se você não tem um brilho dele, o Espírito Santo ao seu lado, para você vencer essa estupidez, você não consegue. Você não consegue, você acaba concordando com a pessoa. Você já não tem mais argumento. Você fala, não, tá certo, então, fica aí, você, tá bem, tá tudo certo, vou para outra. Mas não é assim. Porque nós fomos criados a imagem e semelhança. Deus mesmo fala, ama os nossos inimigos. Como é que eu vou amar uma pessoa? Se eu não gosto dela, se eu não olho para ela, se eu mudo o meu rosto quando eu vejo a pessoa, se eu corto a rua, ou se eu viro para um lado. Por que o perdão está nos custando tanto? De perdoar uma pessoa. De falar, como é que se eu não consigo perdoar, como é que eu vou falar o amor de Jesus? Se eu não consigo olhar para a pessoa e falar para ela, eu te perdoo. Talvez você fale até, não perdoa por você, mas fala, perdoa por Jesus. Ela, quem que é Jesus? Eu falei assim, é Jesus, aí tem a oportunidade de você falar sobre ele. O que está nos acontecendo é que nós estamos vivendo num acomodismo cristão. Porque é bom a gente chegar aqui na igreja, sentir essa presença maravilhosa. Os levitas começam a louvar, a presença desce, porque isso é o que move. Desde o tempo de Israel, quem ia na frente eram os levitas, que levando a arca, cantando. O Senhor está nesse lugar. Mas o que eu estou fazendo para que isso encha de outras pessoas? Que as pessoas comecem a espelhar de mim, espelhar de você. O que eu estou fazendo para que outras pessoas enxerguem Cristo em mim? Não é os meus bens ou a forma que eu converso. Não. Isso já é passado. Isso já é passado. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa chegue a mim pela presença que eu carrego. A pessoa tem que chegar até você pelaquilo que vai lá ver a mais em você. Não somente pela oportunidade que você pode dar para ela. Porque estão sendo os oportunistas. Vem muitos oportunistas sobre a nossa vida. E é isso que Deus hoje quer nos revelar. Quer tirar essa capa de orgulho, essa capa de mentira, falta de perdão e muitas vezes a soberba que cresce em nossos corações, dia após dia. Porque é bom a gente estar aqui, querendo ou não, a gente até peca. Porque quando a gente conquista alguma coisa, você olha assim, pô, lá no Brasil eu não conseguiria conquistar isso. Aí você fica achando bom com aquilo. Vai criando um eguinho na gente, né? Daqui a pouco você compra um iPhone, que era um sonho. Aí você vê, demorou 3 anos para eu ter um iPhone, quando eu vendi o meu, para vir para cá. Sonhando que eu ia comprar um quando eu chegasse aqui. Ó, passou 3 anos. Eu já contei para vocês, né, o meu sonho, quando eu saí do Brasil. Peguei minha esposa, meus filhos, e falei, amor, vamos vender tudo, vamos para lá.
Quando chegar lá, nós vamos andar de Mercedes, vamos comprar um iPhone, e vamos andar, viajar pela Europa. Um mês nós vamos fazer isso. Com o dinheiro que nós vendemos no Brasil, eu falei, nós vamos fazer muita coisa lá. E não vamos, depois que nós passear, curtir tudo, Portugal, aí nós vemos um local para a gente ficar e vamos construir nossas vidas. Meu Deus. O iPhone veio depois de 3 meses. O carro, graças a Deus, Deus mandou tem uns 7 meses que eu tenho esse carro. Ainda nós não conhecemos Portugal. Vou falar a verdade para vocês. É poucos lugares que nós fomos. Porque o mundo nos dá essa fantasia. A gente olha, fica achando bonito as coisas lá fora e queremos trazer as coisas lá de fora aqui para dentro. E não é o que Deus quer para nós. Nós queremos daqui de dentro levar lá para fora. Aqui de dentro tem que ser transformador. Aqui dentro não é você vir para cá, você dizimar, ofertar, isso é o básico. Não é você vir aqui no altar e entregar, não. Pastor, apóstolo, ora por mim que amanhã eu vou conquistar um apartamento. Não. É você vir aqui, renuncia aqui, ó, paga o preço aqui, busca a presença do Senhor, se enche da presença do Senhor, se fortalece na presença do Senhor. É isso que está nos ensinando. Aí aonde que muitos não querem? Infelizmente, é muitos que não querem viver dessa forma. Só que é o ônus ninguém quer. Ninguém. Mas aí eu estou querendo me mudar. Para eu conquistar a pastora Silmara, eu tenho que mudar. Não. Foi isso que Deus falou comigo. Filho, tu não muda não. Tu não precisa mudar. Tu precisa enxergar quem você é perante mim. É isso que nós temos que ser. Chamar a existência, igual aqui, demora um pouquinho nós virar essa chave, porque nós somos muito engessados na religiosidade da onde nós viemos. E eu agradeço demais a Deus por ter me colocado nesse ministério. Porque virou uma chave na minha vida. Eu creio que também virou uma chave na vida da minha esposa. Porque nós estávamos muito engessados. Chamar a existência para nós era coisa assim, esse povo tudo doido, inventando coisa. E eu achava que era mais uma aparência. Entendeu? Eu achava que o povo é tudo doido, está inventando coisa, isso não existe não. Isso aí o apóstolo está vivendo lá, aleluiado lá, isso é aleluiado esse crente aí. Entendeu? Porque a face que nós colocamos, o inimigo nos cega. Porque eu olhava para este homem. Quem vê este homem, quem vê o Alisson trabalhando no dia a dia, fala assim, como é que o cara deixa a existência, moço? Se você, não é pelo trabalho, é porque, me permite se eu te chatear, pastor. Vai me perdoando. Amém. Amados, porque, querendo ou não, a gente olha com o olhar humano. Se você olha para o Alisson, um diácono, o cara entregando Superboc, eu falo assim, como é que um diácono vai evangelizar alguém entregando Superboc? O cara entra em vários bares, em vários negócios aqui dentro de Portugal. O apóstolo também foi, como é que um apóstolo, meu Deus, um cara que tinha que ter 10, 15 pastores aí abrindo igreja, está aqui, dirigindo caminhão da Superboc ainda, batendo caixa para cima e para baixo. Mas eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar olhando para esses dois aqui? Que eu fico olhando esses dois todo dia eu fico lá vendo eles lá, descarregando. Eu falei, meu Deus. E ele chamando a existência. Chamando a existência, pai. Chamando a existência. Primeiro você tem que chamar um trabalho digno. Eu falei, como? Um homem desse, meu Deus, um profeta desse, profetiza na vida de outros, profetiza até na minha vida, e está na situação dessa. Não pode, Senhor. Aí eu comecei a indagar o Senhor, por que, Senhor? Não. Aí Deus me trouxe aquela mensagem lá, o Senhor traz alguns para confundir, traz os santos para confundir os loucos, né? Os sábios para confundir os loucos. Eu falei, amém, Senhor, amém, Deus abençoe a vida do apóstolo. Logo, logo ele sai desse serviço em nome de Jesus. E eu comecei a orar por ele, orar por o Alisson. Eu começo a mover aqui para o Senhor mudar. Não que o serviço deles é errado, nada disso. Todo serviço é digno.
foi do suor do seu trabalho que traz o seu sustento, mas pela posição que eles atuam. Creio que Deus tem um melhor para cada um de nós. São fases que nós estamos passando, e essa fase está sendo virada. Eu creio muito nisso. E trazendo para cá, a face que Deus procura. Moisés desceu do monte com o rosto reluzente. É um fato. Brilhava porque estava na presença do Pai. Você esteve hoje na presença do Pai? Você tirou um momento para falar com seu Pai? Como é que foi as 12 primeiras horas do seu dia? O que mais te tocou ao levantar da cama? Foi como eu ia pegar o meu ônibus, como que eu ia ligar o carro, qual roupa que eu ia vestir? Ou foi chamar o Espírito Santo, esteja comigo nesse dia? Ou dobrar o seu joelho e agradecer ao Pai pelo mais um dia que Ele te deu? Porque isso tem que ser, não é somente um dia que nós temos que fazer isso, tem que ser todos os dias. Porque quando você deita à noite, você morre. Você só vai saber se você vai acordar no dia se você abrir o olho. Você não sabe. Cada vez que você deita na sua cama, você não sabe se você vai acordar. E antes de deitar, qual face você está entregando ao Senhor? Uma face cansada? Exausta? Ou a face que você trouxe aqui hoje? Foi um cansaço? Foi uma face de frustração? De insegurança? De preocupação? Aflição? Hoje o Senhor quer mudar isso na sua vida. Do mesmo jeito que Deus está mudando na minha, Ele quer mudar na sua. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem. E se Ele fez você a imagem e semelhança dEle, a imagem e semelhança dEle, Ele espera um dia te encontrar de novo. E como é que Ele vai te encontrar? Como é que o Senhor vai te encontrar? Como é que você está se preparando para encontrar com o teu Deus? Como é que está sendo a sua caminhada? A sua caminhada está em direção a Cristo? Você realmente está vivendo Coríntios? Você está morrendo para o mundo, para que chegue a semelhança ao Senhor? Ou você está deixando o mundo colocar as suas faces sobre você, como fez com Adão lá atrás? A história começou lá atrás com Adão. Quando Deus fez Adão, Deus fez ele perfeito. Deus ainda pensou nele, fez a Eva. Fez 2 casais perfeitos. Mas quando teve a primeira oportunidade, o Adão colocou uma trava entre Deus e ele. Uma face foi vestida. Adão, primeiramente, se escondeu do Senhor. Adão mentiu, foi omisso. E ainda, Adão mudou suas vestes. Olha para você ver. Uma criação revoltou com o Pai. E nós estamos aqui hoje. E o que você está apresentando diante de Deus? Porque logo, logo, o Senhor vai vir. Não está muito. Se você for estudar a Bíblia toda, nós estamos vivendo os últimos dias. E qual face você está apresentando para o Senhor? Qual face você vai encontrar com o teu Pai? É bendito, filho amado? Ou aparta-se de mim, maldito, que eu não te conheço? Nós temos que ter esse peso. Nós temos que ter esse peso. Dia após dia. Ensinando. Porque a mensagem da cruz, ela é linda demais. Quando a gente vê aquele filme passando, Jesus, aconteceu a história. Mas e depois, quando o filme acaba? Eu trago Jesus para a minha vida? Eu trago Ele para estar junto comigo dia após dia? Movo para que outras pessoas sintam a mesma vontade de estar aqui agora?
de largar tudo. Vocês largaram tudo. Vocês poderiam estar aí no McDonald's ou alguma coisa, no boliche, ou fazendo outra coisa a mais. Em casa, descansando, para o dia de amanhã, ainda amanhã é sexta-feira. Não, mas eu abri mão de alguma coisa para poder estar aqui com Cristo. É louvável isso. Mas Deus quer algo a mais de você. Essa mudança. Que seja perfeita e genuína aos pés do Senhor. Amém? Só para concluir, eu gostaria que ler Isaías. Não vou me estender muito. Você perfeito aqui que Deus colocou. Eu vou ler na minha versão. Se você puder abrir Isaías 40, versículo 25. Isaías 40, versículo 25. Vamos ler do 25 ao 31. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantei os olhos para o alto. Levantem os olhos para o alto e vejam quem Cristo está, quem criou essas coisas. Deixa eu botar o óculos, né? O tal de cego é complicado, né? Perdão. Tem o óculos também. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem ao faltar. Porque então você diz, ó Jacó, ou você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu quem é o eterno Deus, ó Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. A sabedoria dele é insoltável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exalto caem. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças. Sobe com asas com águia e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém?